Você já se perguntou qual a verdadeira essência da riqueza e felicidade? Será que a acumulação de bens materiais é o caminho para uma vida plena? Nesse conto, vamos explorar essas questões à medida que mergulhamos na história de um sábio monge e um rico mercador. Quais as lições valiosas que eles têm a nos ensinar sobre integridade, a compaixão, os relacionamentos e a paz interior? Acompanhe essa narrativa cativante que revelará a importância de 4 tesouros que nunca deveriam ser sacrificados. A resposta a essas perguntas pode mudar sua perspectiva sobre a vida e o verdadeiro significado da riqueza. Era uma vez, em uma pequena vila, no meio de montanhas verdejantes e exuberantes, vivia um monge budista sábio e compassivo chamado Bhante Sujata. Ele era renomado por sua sabedoria, bondade e habilidade de transmitir valiosas lições de vida por meio de suas encantadoras histórias. Os habitantes da vila o tinham em alta estima e frequentemente buscavam sua orientação nos momentos de alegria, tristeza ou confusão. Uma manhã ensolarada, quando os raios dourados do sol iluminavam a vila, as notícias se espalhavam que o famoso e rico mercador estava passando por sua humilde morada. O mercador era conhecido por seu estilo de vida opulento e sua grandiosa exibição de riqueza. Sua chegada causou um grande rebuliço entre os habitantes, que estavam curiosos para vislumbrar seu esplendor. Bhante Sujata, ciente da agitação, decidiu visitar o mercador. Ele acreditava que, em meio à opulência, poderia encontrar uma oportunidade para transmitir uma valiosa lição ao mercador e aos habitantes da vila. Ao se aproximar da tenda luxuosa do mercador, ele foi recebido por guardas vestidos com trajes ricos, refletindo a riqueza do mercador. Com um sorriso sereno no rosto, Bhante solicitou humildemente uma audiência com o mercador. Intrigado pela presença do sábio monge, o mercador o acolheu dentro da tenda. Ela estava adornada com tapeçarias valiosas, bugigangas douradas e uma variedade de mercadorias luxuosas que deslumbravam os olhos de qualquer observador. O mercador, ansioso para impressionar Bhante, gabou-se da sua riqueza, de suas grandes posses e do poder que isso lhe conferia. Ele acreditava que essas posses materiais definiam seu valor e felicidade. No entanto, Bhante Sujata ouviu atentamente e permaneceu calmo, sabendo que a verdadeira essência do contentamento estava dentro de si. Após o mercador ter terminado de exaltar sua riqueza, Bhante começou sua história. Contou sobre um homem de coração generoso chamado Ananda, que vivia em uma terra distante. Apesar das suas modestas posses, ele era contente e feliz, pois sabia que os verdadeiros tesouros residiam em sua honestidade, compaixão e generosidade. Na mesma vila vivia um rico senhorio chamado Ravi. Ele possuía imensa riqueza, terras e numerosos servos, mas carecia de empatia e ignorava o bem-estar dos outros. O foco exclusivo de Ravi estava em acumular mais riquezas, frequentemente à custas dos outros. Um dia, uma tempestade feroz devastou a vila, deixando a humilde cabana de Ananda e a mansão opulenta de Ravi em ruínas. Diante da destruição, Ananda abriu suas portas para aqueles que haviam perdido tudo. Ele compartilhou sua comida, roupas e abrigo com aqueles necessitados, oferecendo-lhes consolo e esperança. Ravi, por outro lado, trancou-se em meio às posses restantes, recusando-se a estender a mão para os vizinhos que sofriam. Ele acreditava que sua riqueza o tornava invencível diante das dificuldades enfrentadas pelos outros. Mal sabia ele que a verdadeira força residia na unidade e compaixão. À medida que Bhante Sujata continuava sua história, o mercador ouvia atentamente. Sua curiosidade estava despertada. A história ecoou com ele e ele percebeu a sabedoria que ela continha. Ele começou a questionar a importância que havia dado às posses materiais e aos sacrifícios que havia feito no caminho. Bhante Sujata continuou, contando com os atos de bondade e compaixão de Ananda não apenas trouxeram conforto aos necessitados, mas também lhe valeram o respeito e a admiração de toda a vila. A vila celebrou o seu espírito e reconheceu que o seu valor não estava em suas posses, mas na sua abnegação.
A história de Ananda e Ravi nos ensina 4 lições valiosas e importantes que nunca devemos deixar sacrificado. A primeira lição é: nunca sacrifique sua integridade. Ananda permaneceu fiel a seus valores, mesmo diante da adversidade, enquanto Ravi comprometeu seus princípios em prol da acumulação de riqueza. Nunca sacrifique sua compaixão. A bondade de Ananda tocou a vida de muitos, enquanto a indiferença de Ravi causou sofrimento e isolamento. A capacidade de se colocar no lugar dos outros é uma virtude que deve ser cultivada e estimada. Nunca sacrifique seus relacionamentos. O apoio e a solidariedade de Ananda uniram a vila em seu momento de necessidade, fomentando um senso de comunidade. Ravi, cego por sua riqueza, se afastou dos outros, resultando em uma existência solitária. E por último, nunca sacrifique sua paz interior. A satisfação de Ananda advinha de sua habilidade de encontrar alegria na simplicidade, enquanto a busca de Ravi por posses materiais o deixou perpetuamente insatisfeito. A verdadeira felicidade não reside na acumulação de riquezas, mas em encontrar a paz dentro de si. À medida que a história se aproximava do fim, o mercador refletia sobre a profunda sabedoria que havia adquirido. Ele percebeu que as 4 coisas das quais Bandi Sujata havia falado eram de fato inestimáveis e não deveriam ser sacrificados por ninguém ou por qualquer coisa. Com garantia no coração, o mercador agradeceu ao monge por abrir seus olhos e jurou viver uma vida mais plena. Com um sorriso suave, Bandi Sujata se despediu do mercador, sabendo que sua mensagem havia atingido seu alvo. O mercador retornou à sua tenda opulenta, mas dessa vez seu coração estava cheio. A história de Ananda e Ravi ensina-nos que 4 tesouros citados anteriormente são valiosos e nunca devem ser sacrificados pela atração temporária de posses materiais, pois elas são a base de uma vida bem vivida. Nos anos que se seguiram, Bandi Sujata continuou a encantar os habitantes da vila com suas histórias, nutrindo suas almas e orientando-os no caminho da sabedoria. Conforme o sol se punha atrás das montanhas, lançando um tom dourado sobre a vila, os ecos da história de Bandi Sujata persistiam nos corações dos habitantes, ensinando-os a viver uma vida guiada pela integridade, compaixão, relacionamentos fortes e, principalmente, paz interior. O legado do sábio monge e seus ensinamentos atemporais continuou lembrando a todos os verdadeiros tesouros da vida que nunca podem ser sacrificados por ninguém ou por qualquer coisa.